Olá, irmãos. Bom dia, tudo bem? Canal Crescendo em Cristo para mais um pouco de alimento para que a gente possa estar crescendo, né? E andar dignamente no reino do nosso Pai. Ontem eu não consegui gravar. Foi um dia bem corrido, porque ontem teve batismo e teve um teatro que nós teríamos que apresentar na comunidade a qual eu pertenço, né? E o teatro era um teatro bem forte, bem grande, e então tinha muitas falas, então nós tínhamos que passar um ensaio bastante para que a gente saísse bem feitinho, né? Uma obra bem feita para que Deus se agradasse e o povo fosse tocado em seus corações, né? Para conhecerem melhor o Senhor Jesus. Mas de manhã cedo começou já com o espetacular. Era batismo, e daí tem o Gabriel, um querido meu, ele ia se batizar, e eu ia com ele para o batismo, e de manhã cedo já encontrei com ele, e ele estava no óleo, estava no manto, sabe? Estava com a presença, exalando a presença de Deus, aquele primeiro amor, assim, sabe? E é maravilhoso. E eu já entrei assim na presença dele, assim, já sentindo. Eu sou muito sensível, sabe? Para sentir a presença de Deus, assim. Em todo momento na minha vida eu percebo a presença do Espírito Santo ao meu redor, comigo, em mim. Mas há alguns momentos assim que é especial, sabe? Então, quando eu cheguei perto do Gabriel, assim, eu já senti a presença de Deus. Nós fomos lá para o batismo, e daí o pastor Fernando, que é o líder da comunidade o qual eu pertenço, né? Ele é pastor presidente, e ele fez a contextualização toda ali, e lindo, ele pautou bem pautado as coisas ali, e ele abriu uma oportunidade para mim falar também. E eu vim falando ali sobre o batismo, né? Que o batismo, ele antigamente no Velho Testamento era a circuncisão. Aquele que quisesse pertencer ao povo de Deus, ele passaria pela circuncisão, né? E, e no Novo Testamento é o batismo. E o batismo é muito importante. Ele é um elo que compõe uma aliança, né? A maioria das alianças são compostas em três partes. Por exemplo, vamos pegar o casamento. O casamento ele tem uma união entre o homem e a mulher, uma união sexual, primeiramente, né, falando no contexto da carne. E daí ele tem uma união no cartório, né, que é civil, que as pessoas, a sociedade vai ficar sabendo que eles se uniram, e ele tem uma união espiritual que é perante o sacerdote, é perante Deus, né? Fecha os três elos da aliança, que é o batismo, né, o casamento, o descer as águas, né, é o terceiro elo dessa aliança, que é o casamento com Deus, o batismo. E é muito lindo isso, porque quando eu estava falando lá, Deus Espírito Santo me mostrou assim, para ele falar assim: olha, quando um homem casa com uma mulher, a mulher casa com um homem, o que acontece? Ela recebe o sobrenome do homem, é comum isso, não é? E que nem nós casamos né, com o Senhor Jesus. Ele já disse sim lá na cruz, né? Ele falou, foi como se tivesse falado: olha, eu quero vocês, eu aceito vocês. E daí faltava nós falarmos sim. Cada vez que a gente vai se batizar, a gente está falando sim a esse pedido de casamento do Senhor. E, e é interessante nós vermos que a gente, então, como eu coloquei assim, por exemplo, não vai ser mais Jorge daí a partir de que a gente casa, vai ser Jorge de Jesus, porque a gente recebe o sobrenome do Senhor. Eu coloquei um exemplo: Jorge de Jesus, Jorge de Deus, né? Há algo em nós que vai fazer com que o mundo espiritual perceba que nós pertencemos a um marido, a um esposo. A mulher que ela é casada, ela carrega uma aliança, não é? Para que, se algum homem for olhar para ela com desejo, com alguma coisa, ele perceba que ela tem dono no bom sentido, que ela tem alguém ao qual ela já pertence,
como o homem pertence à mulher, né? Tem que tomar cuidado, porque hoje em dia o distorcimento dessas coisas é muito grande, a lacração em cima dessas coisas, né? Então, tanto a mulher pertence ao homem, como o homem pertence à mulher, e não no sentido pejorativo, no sentido de que um escolheu o outro, né? E é lindo isso, porque é com amor que acontecem essas coisas. E outra coisa, o que nós levamos para esse casamento? Nós não temos nada para levar, nós levamos a nossa imundícia, a nossa miserabilidade, o nosso pecado, né? E o Senhor, o que Ele traz para esse casamento? O Senhor é riquíssimo em misericórdia e todas as coisas. Essa união é maravilhosa, e interessante é que bem na hora, assim, eu contextualizando isso, nós tínhamos colocado batas para o batismo, né? Eu ia entrar na piscina para batizar também, então a gente colocou bata, todos os que iam batizar e os batizandos, né? E daí eu relacionei isso. Quando a mulher vai para o altar, ela vai para casar, ela não vai vestida de branco. Nós estávamos todos de branco, ficou bem contextualizado, ficou bem legal isso. Foi bem impressionante, isso foi bem marcante no coração, isso. Eu percebi que todos eles conseguiram subir um nível ali e saber que estão pertencendo ao Senhor. E ai de quem mexer com eles. E quando eu falo ai de quem mexer com eles, que são a noiva, que fazem parte da noiva do Cordeiro, isso inclui a minha esposa, por exemplo, ela pertence ao Senhor. Ai de mim, se eu for contra ela, se eu fizer algum mal para ela. O meu filho pertence ao Senhor. Ai de mim, se eu fizer algum mal contra ele. O meu vizinho, a pessoa que se batizou, alguém da igreja, se eu falar mal, se eu tiver um comportamento errado, ai de mim. Por isso me faz com que eu ande com temor nesse novo reino, não é? Aqui nós saímos do império das trevas. Deixa eu mostrar aqui no quadrinho que a gente tem trabalhado. Nós saímos do império das trevas e fomos conduzidos pelo Senhor ao reino da luz, o reino da luz, cujo príncipe é o Senhor Jesus. E aqui nós nascemos de novo, entramos pelo batismo, e o caminhar nesse novo reino agora é dessa maneira que eu estou falando. Nós temos que saber tomar muito cuidado para não machucarmos os queridos de Deus, né? Aí em Romanos Deus fala assim: não vos vingueis a vós mesmos, porque minha é a vingança. Mexe com o filho de um pai para você ver o que acontece. O pai vai se levantar, a mãe vai se levantar contra você, e com razão, para defender o seu filho. Assim Deus se levanta para defender o filho dele, que somos nós, não é? Queria pegar uma palavrinha aqui sobre o batismo, aqui. Lá em Atos dos Apóstolos, eles, nas primeiras conversões, Atos capítulo 2, 37, falando assim, ó, Pedro, ele dá o discurso dele, né? Ele vem contando as coisas, as quais relativas ao Senhor Jesus. E nesse discurso, nessa pregação dele, ele deixa notório, ele faz com que as pessoas que estavam lá percebam que elas acabaram sacrificando o enviado, o Messias, o Salvador deles, o Libertador. E isso faz com que nós percebamos também para nós, quando nós ouvimos o Evangelho, nós ouvimos a palavra de Deus, nós percebemos que nós acabamos por crucificar o nosso Senhor, porque pelos nossos pecados Ele foi ao madeiro, não é? Para que nos traga vida e vida com abundância. E quando esse confronto com o Evangelho, com esse maravilhoso Senhor nosso, amado nosso, cala em nosso coração, entra em nosso coração, nós temos que fazer como eles fizeram aqui, ó. Atos capítulo 2, 37. Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? E agora, o que nós faremos diante de tudo isso que está exposto? Aí, e disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em o nome do Senhor Jesus.
Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então eu queria falar nessa manhã sobre essa parte só. Claro que o estudo sobre o batismo é muito mais profundo, mas isso nos ajuda a entender um pouquinho melhor que nós pertencemos agora ao esposo, que tem cuidado de nós. Amém, meus irmãos? Bom dia.